Bom, pessoal, aqui quem fala é o professor Leonardo De Luca. E na videoaula de hoje nós vamos falar então continuar falando sobre ação ou ativação muscular. Já falamos na aula passada sobre ação muscular isométrica. E hoje nós vamos então dar continuidade a, a esse conteúdo e tratar então de ações musculares dinâmicas. Então, esse autor aqui, o Julio Tools, em 1999, um livro bem clássico, e hoje ele só tem publicado na língua espanhola e inglesa. Ele classifica então as ações musculares como dinâmica, anisométrica ou variométrica, ou seja, a tensão não é constante durante a execução do movimento e ela normalmente ela é maior, a tensão aplicada é maior do que a resistência externa e ocorrem então variações no ângulo articular e também no comprimento muscular. Tá? Então seria o quê? A ação muscular que provoca o maior movimento articular, ou seja, ela é resultado, então, essas ações musculares elas são resultado de contrações musculares que provocam um movimento articular. Então, quando eu aplico uma força maior que a resistência externa, eu consigo diminuir os ângulos articulares. Vamos então imaginar, como nosso exemplo aqui padrão, uma flexão de cotovelo com barra, onde eu aplico uma grande tensão, né? Aplico uma grande tensão, consigo vencer a resistência externa da barra, enfim, da carga, do peso da anilha e da barra, e eu gero então um encurtamento muscular e assim uma diminuição do ângulo articular. A alteração do comprimento do músculo sem alterar sua tensão máxima. Ou seja, essa tensão ela é maior que a carga, que a resistência externa, e também há uma alteração do comprimento do músculo. Internamente, o músculo se encurta. Exemplificando aqui numa figura, fica mais fácil de elucidar. No estado relaxado aqui, o sarcômero ele estaria com pouca atividade de sobreposição de filamentos proteicos de actina e miosina. E aqui eu estaria então numa fase de ação muscular concêntrica. Eu tenho um encurtamento muscular, uma quantidade grande de actina e miosina sobrepostas. E aqui, quando eu estendo, eu tenho eu tenho pouca sobreposição de filamentos de actina e miosina. No caso aqui, eu tenho uma diminuição da linha M e uma diminuição da zona H, né? E porque ela se aproxima aqui, a banda A, ela diminui de tamanho, justamente pela sobreposição aqui dos filamentos de actina e miosina. Aqui dá para a gente exemplificar bem quando eu estou contraindo o bíceps na flexão de cotovelo. Eu tenho uma sobreposição dos filamentos de actina e miosina. Eles tracionam, a cabeça da miosina traciona lá os filamentos de actina para o centro do sarcômero e eu tenho uma diminuição aqui do comprimento do sarcômero. Ao contrário da musculatura antagonista aqui, um tríceps relaxado e com pouca sobreposição aqui dos filamentos de actina e miosina. Essa contração, essa ação muscular concêntrica, ela é normalmente conhecida como ação positiva, onde eu tenho então aquela fase de diminuição do ângulo articular. Então, vários exercícios, vários movimentos de característicos da vida diária e de musculação, propriamente dita. A fase onde eu tenho diminuição do ângulo articular é a fase, então, concêntrica. Bom, na próxima aula, no próximo vídeo aula, nós vamos aprender sobre diferentes ações musculares dinâmicas ou variométricas, onde eu tenho variação do tamanho do músculo, variação do ângulo articular também. E nessa videoaula a gente aprendeu então que a fase concêntrica é aquela onde basicamente eu tenho diminuição do sarcômero e diminuição
do ângulo articular. Um abraço e até a próxima aula.